Estamos começando mais um BR Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil. E os playoffs do fantasy já começaram para muitas ligas na semana 14, mas tem muita gente que acabou começando agora na semana 15 e vai ter só 2 rodadas de playoff, então tá todo mundo interessado em saber quem é que vai colocar para ganhar esse negócio todo. Fiquem com a gente! Pois é, pessoal, tá todo mundo nos playoffs do Fantasy agora, as semis estão rolando aí, todo mundo já tá, com certeza, se você tem uma liga de 16, que termina na semana 16, sua semana é de playoffs agora, e por favor, não joga essas ligas que terminam na semana 17 não, porque tá tudo bagunçado na semana 17, tem muito jogador que é colocado para descansar, muito jogador que deixa de ter o mesmo valor de fantasy. Não existe fantasy na semana 17. Então aqui com o Rui Santos, o Ruizão. E aí, Ruizão, beleza? E aí, presidente, tudo certo? E você? E aí, Mateuzinho, já apresentando pra galera. Semana importante, semifinais de playoffs, e a gente tá aqui para ajudar vocês. Simbora. Pois é, o Matheus Mendes também tá aí, o Ruizão já apresentou. E aí, Mateuzinho? Fala, Caio, meu presida. Fala, Ruizão. Estamos aqui novamente. Última semana com o Thursday Night Football. A NFL passa muito rápido. Playoffs de fantasy em todas as ligas. Então tá na hora de você ter cada vez mais cuidado com suas escolhas. Vamos embora. Pois é, eu sou Caio Ribeiro e a gente está aqui no BR Futebol para falar dessas apostas da semana 15. E vamos lá, ele ainda tem Thursday Night Football e temos New York Jets versus Baltimore Ravens. É isso aí, Caio. Os Ravens recebem o New York Jets, abrindo a rodada da semana 15, e são favoritos demais. São 14 pontos favoritos nas casas de apostas, e o jogo que está com a linha aí de over-under em 44 pontos. Como eu disse, os Ravens são favoritos e devem dominar a partida, principalmente correndo com a bola, com o Lamar, com o Mark Ingram, devem conseguir impor o seu estilo de jogo que a gente está vendo aí desde o início da temporada. E pelo lado dos Jets, resta a alternativa de tentar de alguma forma neutralizar o Lamar Jackson, coisa que é muito difícil, e além disso, simplesmente tentar correr atrás do placar, deve passar muito a bola, o garbage time deve ser importante, mas dificilmente os Jets terão qualquer chance nessa partida. Estatisticamente, a gente vê que a defesa dos Ravens cede cerca de 220 jardas por jogo e 95 jardas corridas, então é uma defesa muito boa, não é só de ataque que vive essa equipe, uma defesa que foi evoluindo durante a temporada e os Jets devem realmente ter dificuldades. Apesar da defesa dos Jets não ser tão ruim, é uma defesa que cede 240 jardas para quarterback por partida e apenas 78 jardas, a gente entende que ela vai ter uma semana difícil, porque o ataque do Ravens está funcionando muito bem. Então, as grandes escolhas dessa partida são o Lamar Jackson, um cara que é unanimidade, tá aí a ponto de bater o recorde de pontos no Fantasy na mesma temporada, e o Hollywood Brown, o Marquise Brown, deve aparecer bem também. Pelo lado dos Jets, a gente tem o destaque do Le'Veon Bell pelo volume, apesar da expectativa dele ter dificuldades, e o Jason Crowder, que é um cara que vem tendo dificuldade, não vem tão bem nas últimas semanas, mas como a gente espera um jogo de muitos passes curtos para que a equipe do Jets continue em campo, o Crowder deve ser bem acionado, principalmente em ligas PPR. Outras escolhas, que são as escolhas que a gente chama de gerais, são o Mark Ingram, apesar dele ser um cara que é muito utilizado, como eu disse, a defesa dos Jets cede apenas 78 jardas por jogo para running backs, então pode ser que ele não tenha um teto tão alto, apesar de ter um piso legal. E o Willis Snead, o recebedor dos Ravens, que deve aparecer bem em determinados momentos da partida. Sobre as escolhas mais complicadas da partida, destacamos aqui o Sam Darnold, que é um cara que oscila bastante quando enfrenta defesas fortes, costuma ter muita dificuldade. O Mark Andrews, tight end dos Ravens, que não deve ter um piso tão interessante nessa semana, assim como o tight end dos Jets, o Ryan Griffin, jogador que costuma depender de TDs e dificilmente terá tantas oportunidades assim. Pois é, Matheusinho, na verdade o Ryan Griffin foi colocado como fora desse jogo aí agora, acho que foi hoje aí que saiu isso, então não deve jogar não, mas eu acho que seria a pior escolha.
Então, eu acho que vai ser um jogo difícil pro Ravens também, viu? Com essa defesa do Jets tão forte contra o jogo corrido, bora ver o que o Lamar vai fazer, mas com as trick plays deve ser que eles consigam adiantar o jogo aí. Mas vai ser duro, vai ser um jogo com as defesas bem fortes. Que o Marquise Brown pode aparecer, né? Ele saudável é um cara que já mostrou que é playmaker, um cara que marca TDs, que tem uma boa sintonia com o Lamar. Então, caso o jogo corrido esteja emperrado em algum momento, ele deve ser o grande alvo da equipe. Pois é, eu acho que o Marquise Brown nessa temporada aí de calouro mostrou bem para que veio, ainda não se destacou como eu acho que ele pode se destacar, porque realmente é um playmaker, e então eu acho que nos próximos anos ele vai ter uma evolução ainda maior, mas ele pode realmente trazer algum benefício aí nesse jogo. E vamos lá, né? New England Patriots vai enfrentar o Cincinnati Bengals, os gatinhos, como é, Ruizão? Gatinhos o que você chama? Gatinhos indefesos. Os gatinhos indefesos. E tá aí com um over-under de 40,5 pontos e uma linha de 9,5 pontos em favor do New England. Pois é, presidente. O 10-3 New England Patriots, né? Todo mundo falando em crise. Como é que tem crise num time que está 10-3 e enfrentando o Cincinnati Bengals, né? Não tem crise. E o Cincinnati Bengals está 1-12 na temporada, jogando mais pela honra do que por qualquer coisa, né? Então, o que a gente enxerga dessa partida com o New England favorito por mais de uma posse de bola? Correr com a bola, porque o Cincinnati Bengals sai de muitas jardas corridas, quase 160 por jogo, é um absurdo. Então, Sonny Michel e James White para quem quiser. E usar os seus alvos mais confiáveis, o James White é um deles, e o Julian Edelman está até descansando no treino dessa quarta-feira, descansou no treino dessa quarta-feira, para poder jogar, e jogar muito bem, porque faltam alvos para Tom Brady, e controlar a partida. A gente não imagina o Cincinnati Bengals fazendo muita coisa, além de tentar passes para correr atrás do relógio. Nisso, a força da tabela nos dá muitas boas opções de escalação. O próprio Tom Brady, que vai passar a bola para James White, para Julian Edelman, para quem aparecer no corpo de recebedores, o próprio Sonny Michel, que vai ter muito espaço para correr, o kicker Nick Folk, que está de volta para o time depois de um apendicite, e obviamente a defesa de New England, que começou com tudo, teve alguns confrontos difíceis, mas agora volta a ter um caminho interessante nesse final de temporada, enfrentando o ataque pífio e patético, como diz um comentarista, de Cincinnati. Algumas escolhas gerais são o Joe Mixon, do Cincinnati Bengals, para quem não tem opção de running back, porque o Cincinnati pode achar algum caminho correndo com a bola, mas vai tentar muito mais passes. O Tyler Boyd, que é o principal recebedor do time, na ausência do A.J. Green, que dificilmente deve jogar nessa temporada, e do Auden Tate, que também não deve jogar essa semana, restando apenas o John Ross, que está voltando nessa semana. E as piores escolhas possíveis são, além do Andy Dalton, o quarterback dos Bengals, que deve ter muitos turnovers nessa partida, os tight ends dos Bengals, já que o confronto não é favorável nessa semana contra o New England. Pois é, Ruizão, eu tô vendo aqui como o arauto do apocalipse, mas o John Ross já virou questionável na estante. Difícil. Ainda por cima faltam alvos, né? Aí se machuca, pelo amor de Deus. Então, mas eu não sei o que é que aconteceu, na verdade eu vi aí uma notificação e vamos ver o que é que tem aí daqui pra frente. E vamos lá adiante, que temos Seattle Seahawks enfrentando o Carolina Panthers. Uma partida que coloca um favoritismo interessante para a equipe dos Panthers. As casas de aposta estão dando 6 pontos de vantagem. Se eu ainda apostasse, coisa que já fiz muito há um tempo atrás, eu botaria uma graninha aí no Seattle pelo valor da aposta que tem por aí. Não sei se esse favoritismo para os Panthers em 6 pontos, mesmo em casa, se faz verdadeiro ou não. Claro, muito por causa da partida ruim que os Hawks fizeram na semana passada, em horário nobre, contra os Rams, mas acho que esse jogo vai ser bem equilibrado. Uma partida que, para que os Hawks tenham sucesso, eles vão precisar correr muito com a bola. Perderam aí o Rashad Penny, que estava melhorando muito nas últimas semanas, está fora da temporada por lesão. Então o Chris Carson deve ter um volume bem legal e o CJ Prosise deve ter algumas oportunidades. Pelo lado dos Panthers, a tentativa de principalmente passar a bola, a defesa de Seattle, já entrando na força da tabela, é uma defesa que cede 270 jardas por jogo para quarterbacks, então os Panthers precisam passar a bola e aproveitar para fazer os TDs quando tiver as oportunidades. Ainda pensando em estatística, a defesa de Seattle, além de ceder 270 jardas por jogo para QBs, cede pouco mais de 100 jardas por partida para running backs. Por outro lado, os Panthers vêm para o jogo com 230 jardas para quarterbacks e 140 jardas cedidas para running backs, ou seja, Chris Carson deve ter um
ótimo confronto por aí. Se ele não sofrer aquele fumblezinho safado que ele gosta, vai ser um cara com chance de ótimas pontuações. Pensando nisso, ele tá aqui como um dos destaques nas grandes escolhas para a partida. Além dele, na equipe de Seattle, o Russell Wilson, o Tyler Lockett, que desde a lesão não vem tão bem, mas é um cara que a gente sabe que tem um teto altíssimo, pode explodir a qualquer momento, e o Jacob Hollister, o tight end, que vem encontrando seu espaço na equipe. Pela equipe dos Panthers, pensando no jogo aéreo, destaque para Kyle Allen e para DJ Moore, e claro, não tem como esquecer de Christian McCaffrey, o running back, que apesar de não estar sendo mais o cara que foi no início da temporada, ainda é um RB1, um cara que tem que ser escalado em todas as semanas. Outras escolhas para a partida são o CJ Prosise, em ligas maiores, pelo volume que ele deve receber com a ausência do Penny, e o DK Metcalf na equipe de Seattle. Falar do Greg Olsen também, né? Porque o Seattle Seahawks cede pontos para a posição de tight end e ele, apesar de velhinho, ainda está dando conta do recado, e o Kyle Allen, como um quarterback calouro, vai acionar o tight end quando o Christian McCaffrey não estiver livre, né? Bora ver se Greg Olsen corresponde aí agora, porque é muito triste ver Greg Olsen não tendo aquele valor de fantasy que sempre teve, viu? Eu fico triste, pelo menos. E vamos lá para mais um jogo maravilhoso da NFC East. Que beleza! Philadelphia Eagles e Washington Redskins. Mateuzinho, você assistiu aquele jogo de segunda? Rapaz, claro que eu assisti, né? Como um bom torcedor do New York Giants. Vi Vintage Eli. Não se escreve Elite sem Eli. O homem fez um primeiro tempo maravilhoso, me lembrou seus grandes momentos. Do clubismo. E foi interessante, foi doloroso, além da derrota dos Giants, porque eu tava enfrentando Carson Wentz nos playoffs de uma liga, e eu fui eliminado por causa do TD no overtime. Eu perdi o jogo por 0,3 pontos. Vocês acreditam nisso? Vou ter que acionar o pessoal do Fantasy da Sofrência ao contrário. Não porque um cara me decepcionou, mas porque eu sofri demais. Sofreu 2 vezes, né? Torcendo por Giants e tomando uma dessa. Mas aí com o Giants, sofrimento já é garantido, não tem muito pra onde correr, não. Isso é verdade. Então, Philadelphia Eagles e Washington Redskins agora. Que maravilha de jogo, como você falou aí, viu, presidente? Se tem jogo da NFC East esse ano, não tem o que preste, né? Ainda botaram, desculpa aí, Mateuzinho, o Giants e o Eagles na segunda-feira, mas é aquela coisa, né? 100 anos de NFL, 100ª temporada, jogos comemorativos, mas esses jogos não representam a mesma coisa que representavam antes, porque a divisão esse ano tá um fracasso, né? E o over-under tá baixinho nos 40 pontos e uma vantagem estranhamente de 4,5 pontos para Washington, segundo as casas de apostas. Ou seja, aquele dinheiro que Mateuzinho vai investir em Seattle, eu vou investir no Philadelphia Eagles, porque, venhamos e convenhamos, o Redskins não tá para nada esse ano. Enfim, o que é que a gente enxerga para esse jogo? O Eagles, que para mim é o favorito, deve explorar as corridas ao máximo, né? A gente não viu o Jordan Howard jogar, a gente viu o Miles Sanders e o Boston Scott, que foi procurado por muita gente no waiver wire, e o Alshon Jeffrey é dúvida para o resto da temporada. Não sei se já colocaram ele na IR a essa altura do campeonato, mas não deve jogar essa partida, então o jogo corrido precisa ser muito utilizado e os running backs contribuindo nos passes. O Sanders e o Scott devem ajudar bastante o Carson Wentz nesse sentido. Enquanto o Washington Redskins vai ter que correr atrás do placar e para isso vai ter que passar muito a bola com esse maravilhoso QB, para não dizer o contrário, o Dwayne Haskins. E outro detalhe importante é que a defesa do Eagles contém corridas, sai de menos de 90 jardas corridas por partida. Logo, o Dwayne Haskins vai ter que trabalhar bastante se quiser fazer jus a esse suposto favoritismo que as casas de apostas dão para eles. Na força da tabela, o Terry McLaurin e seus companheiros de wide receivers do Washington Redskins são boas apostas, já que o Philadelphia Eagles é um dos times que mais cede pontos para a posição, enquanto que no time do Philadelphia Eagles é a defesa que é a melhor aposta dessa semana contra esse ataque que não é muito produtivo de Washington e que já foi melhor na temporada justamente com o Terry McLaurin, quando o Case Keenum ainda passava a bola para ele, o que não é mais o caso nessa segunda metade de temporada. Entre outras melhores escolhas, obviamente o Carson Wentz, quarterback do Philadelphia Eagles, junto com o Miles Sanders e o Zach Ertz,
Pode ser que o Dallas Goedert apareça também como um alvo interessante, porque ele vem aparecendo em algumas partidas e tomando muitos snaps do Zach Ertz também. Em escolhas gerais, o Adrian Peterson, o Nelson Agholor, o J.J. Arcega-Whiteside, talvez o Paul Richardson como um dos alvos do Dwayne Haskins, e escolhas que não são recomendáveis para essa semana, o tight end Jeremy Sprinkle, aliás, nenhum tight end do Washington Redskins tem se dado muito bem essa semana, e com a ida do Darius Guice mais uma vez para IR, o Chris Thompson, se ele estiver saudável, vai ser um dos principais alvos no backfield para o Dwayne Haskins. Pois é, essa é a divisão mais equilibrada da NFL, né? Tá todo mundo ruim. Nivelada por baixo. Pra casa, que é maravilhosa. Os dois primeiros lugares estão 6-7 na temporada. Ah, meu Deus. Então, nada muito a acrescentar, porque é um jogo aí não muito empolgante. Bora ver se essa semana Zach Ertz vai todo mundo feliz, como fez aí na última semana, e quem já estava nos playoffs conseguiu passar, com certeza, por causa dessa atuação aí de segunda do Zach Ertz. Eu conheço gente que passou, né? Não, meu amigo Aston Murta, a gente se fala aí. Beleza. E vamos para Houston Texans versus Tennessee Titans. Um jogo que tende a ser muito interessante, um duelo divisional na AFC South, que coloca em frente duas equipes que vem fazendo uma boa temporada, né? A equipe dos Titans, desde que o Tannehill assumiu a titularidade, tá jogando muito bem, e o Houston, apesar de algumas oscilações, na semana passada teve um jogo bem estranho contra os Broncos, é uma equipe muito boa, principalmente seu ataque, né? O Deshaun Watson é um ótimo quarterback, então é um jogo que tende a ser muito equilibrado, e um jogo que favorece os passes para os dois times. São duas defesas que cedem mais de 260 jardas para os quarterbacks adversários, então o segredo para essa partida, tanto para Ryan Tannehill quanto para Deshaun Watson, é passar a bola em profundidade, aproveitar seus alvos para conseguir marcar pontos. Pensando nisso, a gente tem como grandes escolhas o próprio Deshaun Watson e o DeAndre Hopkins, ali no ataque dos Texans, além do Darren Fells, o tight end, que pode ser uma boa aposta nessa semana. Pelos Titans, o Ryan Tannehill, um cara que foi inclusive indicação de waiver mais uma vez essa semana, tá ajudando muita gente que tá acreditando nele. E o A.J. Brown, também indicação da waiver, é um cara que já mostrou que tem um teto imenso, fez mais de 150 jardas e 2 TDs no jogo passado. E aqui vai uma dica interessante para vocês. O A.J. Brown é um típico jogador de fantasy que tem pouco piso, ele é um cara que não recebe muito espaço, que não é muito envolvido, mas que quando recebe, mostra o seu teto, um cara que costuma explodir. Então, se você tá aí num playoff em que você tá enfrentando um time que é melhor que o seu, é um caso típico em que você deve arriscar nesses jogadores que tem um teto mais alto, um cara que pode fazer você equilibrar a partida. Já se você é favorito no seu confronto, vale mais a pena olhar para os jogadores que têm um piso de pontuação mais garantido, para que você garanta ali e faça o seu favoritismo se prevalecer na partida. Continuando para as grandes opções, tem também o Derrick Henry, ainda em Tennessee, um running back que vem sendo um dos melhores da NFL nessa temporada, um jogador que finalmente vem produzindo o que a gente esperava por ele há muito tempo, e o John Smith, o tight end da equipe dos Titans, que vem marcando seus TDs, pode ser uma aposta interessante. Além desses todos, outras escolhas gerais são, pela equipe dos Texans, o Will Fuller e o Duke Johnson, que deve receber alguns passes, e pela equipe dos Titans, o Corey Davis e o Dion Lewis, ele mesmo, também pode aparecer recebendo alguns passes na partida. Fora a questão do fantasy, é um jogo bem interessante para assistir, né? Para quem estiver lá no Game Pass, porque um over-under de 50 pontos é para assistir com empolgação. Vai ser um Pro Bowl valendo título de divisão. Além do over-under de 50 pontos, uma linha de 3 pontos só para Tennessee, né? Em favor de Tennessee. Então é um jogo em que deve ser muito equilibrado, deve ser um tiroteio mesmo. E ainda temos um jogo bastante empolgante aqui, Mateuzinho. Aí é jogaço demais, pelo amor de Deus, isso é jogo. Miami Dolphins vai enfrentar o New York Giants. Imagine. E o Chase Young assim nesse jogo, hein? Meu Deus do céu, o medo de ser draftado por uma dessas duas equipes. Aí lembra que a outra opção são os Bengals e não sabe o que é que faz, né? É o cachorro Deus. Quando cai do caminhão de mudança, né? Não sabe se vai para casa, se corre atrás do caminhão. Pois é.
Rapaz, que jogo maravilhoso de acompanhar, só que não, né? Enfim, Miami Dolphins, outro que poderia estar na NFC East nesse momento, né? Enfrentando o New York Giants, que é o outro representante da divisão que ninguém quer ganhar. E tem que ter um favorito, né? E segundo o Vegas, o Giants é o favorito para ganhar do Miami Dolphins por 3,5 pontos, um over-under ali razoável. Deve ter algumas trocas de pontuação, 46,5 pontos. E a gente não tem muita coisa para dizer sobre essa partida, né? Os dois devem tentar muitos passes, porque assim como na outra partida que a gente falou agora há pouco, as duas defesas cedem muitas jardas e first downs e touchdowns de passe, que é importante frisar, para os ataques adversários. Portanto, os QBs e wide receivers são boas apostas no geral, né? Então, quem tiver o Eli Manning, o retorno do Eli Manning, quem tiver o Ryan Fitzpatrick e os seus alvos, podem colocar para jogar se você não tiver boas opções. Quem perdeu o Devante Parker vai procurar os outros wide receivers. A gente não sabe ainda se o Devante Parker deve jogar essa semana, mas caso ele não jogue, a gente tem outras opções como o Allen Hurns ou o Mike Gesicki, que é o tight end de Miami, para receber esses passes. Além disso, as duas defesas também estão entre as que mais cedem jardas corridas. Então, quem pegou o Patrick Laird de Miami na waiver wire, pode ser que veja bastante volume pelo lado dele. E quem tem Saquon Barkley não tem nem dúvidas de escalá-lo, porque ele vai carregar muito a bola e vai receber muitos passes no backfield do Eli Manning também. Então, fora os tight ends, que num jogo tão aberto como esse, os tight ends não são tão procurados assim, já que os running backs e wide receivers são os principais carregadores e recebedores, todo mundo, inclusive as defesas, podem fazer bons jogos. Sobretudo, eu apostaria na defesa do New York Giants para essa partida. Pois é, eu acho impressionante a gente estar sugerindo Eli Manning como streaming nos playoffs de fantasy. Se você for louco, vai lá, meu velho. É lá. Eu acho que, na verdade, quem deve estar muito puto é o próprio Eli Manning, porque ele estava esperando passar ileso na temporada, não entrar em campo, ficar ali na maciota, quer dizer, sair de boa, entendeu? Tentar pagar um pouquinho dos últimos anos, mas botaram ele para jogar. Ele deve estar muito puto com o Daniel Jones agora, viu, velho? Porra! E vamos lá, teve novidade aí nesse Denver Broncos dos últimos jogos da temporada regular do Fantasy, e Drew Luck tá aí nessa novidade aí, botou o Houston na parede, ninguém esperava essa reação aí do Denver Broncos. Será que é a estrela de Drew Luck que tá brilhando mesmo? Bora ver agora contra o Kansas City Chiefs, nesse jogo aí que tem uma linha de 10 pontos a favor do Kansas City, que vai jogar em casa com um over-under de 46,5 pontos. Presidente, que ninguém se confunda. Não é Andrew Luck, é Drew Lock, mas ele tá jogando bem. Meu Deus, é verdade. Vamos lá, Drew Lock. Né? Rapaz, é porque depois de falar de Eli Manning, bicho, eu tava tentando ressuscitar os mortos, entendeu? E só ressuscitando os mortos. Pô, é porque você falou... Andrew Luck tá bem vivo aí, só tá aposentado, mas é o Drew Luck mesmo. Você falou Drew Luck, nossa, parece com o Andrew Luck, mas não é ele não, é o Drew Lock mesmo de Denver. Então pronto. Vamos lá. Impressionante esse momento dos Broncos, né? Como vocês adiantaram aí, o Drew Lock vem jogando bem. A equipe amassou os Texans, especialmente no primeiro tempo, no jogo passado. É uma defesa dos Broncos que já é boa, e quando o ataque engrenou um pouquinho, essa equipe mostrou que tem potencial. Vamos ver aí o que é que Drew Lock vai se tornar na liga, se ele pode se desenvolver. É um cara que precisa de lapidação, mas que já mostrou que tem braço, ele tem qualidades ali. Apesar disso, os Chiefs seguem favoritos e a linha do jogo está ali em 46 pontos, um jogo que a gente espera uma elevada pontuação. Em relação a Denver, é principalmente aproveitar as facilidades que os Chiefs trazem para running backs. Tanto o Lindsay quanto o Freeman vão enfrentar uma defesa que cede quase 140 jardas por jogo para running backs, e o Drew Lock deve acabar aparecendo principalmente se tiver atrás do placar, que é a tendência da partida. Pelo lado dos Chiefs, é um equilíbrio, né? Tentar ter eficiência nos passes, mas também aproveitar o jogo corrido quando tiver oportunidade para isso. Nas grandes escolhas da partida, os destaques vão para LeSean McCoy e Tyreek Hill, pela equipe dos Chiefs, e na equipe dos Broncos, Noah Fant
e Philip Lindsay. Outras escolhas que são intermediárias, escolhas mais gerais, são Patrick Mahomes, um cara que sempre aparece por aqui, e o Travis Kelce, 2 grandes jogadores. E pela equipe de Denver, Drew Lock, Courtland Sutton e o Royce Freeman. Tava meio sumidinho, fez um TD na semana passada e mostrou que ainda tá vivo. As escolhas ruins são os wide receivers que sobrarem, principalmente em ligas standard, não devem aparecer tão bem assim, porque, como eu disse, Denver deve focar no jogo corrido, pela facilidade que tem contra a defesa dos Chiefs, e a equipe de Kansas City deve ter um jogo bem equilibrado. Gente, é importante frisar que a defesa dos Broncos é boa, causa turnovers, porque os números de corridas e passes são ambos razoáveis, né? Denver só não está melhor porque não tem um ataque que corresponde a essa defesa, além de perdas importantes como o do Bradley Chubb lá no comecinho da temporada, e ele poderia estar numa posição muito melhor se talvez o Drew Lock não tivesse machucado e tivesse comandado essa equipe desde o começo da temporada, a julgar por esses 2 jogos que ele fez. Pois é, uma coisa interessante para esse jogo aí é que o Philip Lindsay vai ter um valor bem preponderante aí para essas semifinais de fantasy, né? Philip Lindsay que vem capengando aí no seu valor de fantasy durante a temporada, aumentou esse valor aí com essa melhora do ataque com o Drew Lock. E vamos ver o que é que o Philip Lindsay... Eu acho que o Philip Lindsay tem um valor um pouco maior do que o Royce Freeman, porque ele vai ser um jogador que vai ser mais acionado aí pelo ar também. Isso vai dar mais valor a ele. Eu acho que ele é uma boa escolha para a semana no Fantasy. E vamos lá para frente, porque vamos ter outro jogo de divisão que é bem interessante. Sempre é interessante assistir um Chicago Bears versus Green Bay Packers. Sem clubismo. Prometo não ser clubista ao falar dessa partida, que o meu Green Bay Packers é favorito. Mas aqui a gente tem que falar imparcialmente de fantasy, né, presidente? E a gente vai dar aqui as opções. Chicago Bears e Green Bay Packers é um jogo de 2 times em situações diferentes, né? O Green Bay Packers, aos trancos e barrancos, conseguiu chegar a 10 vitórias e 3 derrotas no primeiro ano do Matt LaFleur comandando a equipe, e o Chicago Bears sente a falta de um QB melhor do que o Mitchell Trubisky, apesar das últimas boas semanas que ele vem fazendo. Ele sente a falta também de peças importantes na defesa, sobretudo o Akiem Hicks, que era quem fazia pressão no interior da linha defensiva, do front seven do Chicago. Sente falta também de mais talento entre os seus jogadores de habilidade no ataque. Portanto, o Chicago Bears tinha uma temporada difícil mesmo a se fazer. Ainda assim, representa um risco, porque o favoritismo de Green Bay é de apenas 4,5 pontos. O Green Bay Packers jogando em casa precisa distribuir a bola através dos passes. Então, o Davante Adams, mais do que uma escalação obrigatória, é um dos pontos focais de volume. Então, a bola vai ser distribuída para ele, vai ser distribuída para o Aaron Jones e para o Jamal Williams, que são running backs que recebem passes, portanto são boas escalações, tanto em ligas maiores quanto menores. Nas ligas menores, o Aaron Jones, nas maiores, o Jamal Williams, com certeza. O Jimmy Graham também tem um valor de fantasy interessante, na medida em que os outros wide receivers vêm fazendo temporadas muito inconsistentes, e num jogo entre defesas difíceis, eu acredito que há espaço para os tight ends, na medida em que running backs e wide receivers acabam sendo muito bem marcados. Pelo lado dos Bears, o David Montgomery, running back, vai ter um valor interessante, já que a defesa do Green Bay Packers costuma ceder muitas jardas, first downs e também touchdowns corridos por jogo. Ele é uma escolha interessante, junto com o Tariq Cohen, também running back, e o Allen Robinson, que é o alvo principal sempre buscado pelo Mitch Trubisky. Mas esse é um confronto difícil para a gente pensar em outros recebedores, além do Allen Robinson. Piores escolhas, se é possível afirmar, além do próprio Mitchell Trubisky, é do Aaron Rodgers. Entre outras coisas, ele está fazendo um ano difícil. Ele não tem produzido tanto valor assim em termos de fantasy, e o Aaron Jones, o Jamal Williams e os outros recebedores do time, recebedores e corredores, é quem tem anotado mais touchdowns. E o Aaron Rodgers, ele não tem feito jogos com tantas jardas de passe acumuladas, junto com os TDs também. Então, os QBs, até por enfrentarem boas defesas, são as escolhas menos interessantes nesse confronto. Pois é, e vamos lá adiante para Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions. Vamos falar um pouquinho
dessa partida, que coloca o favoritismo para os Lions em 3 pontos e uma linha em 48 pontos, ou seja, esperada é uma partida de muita pontuação, e isso se justifica porque são duas equipes que têm muitos problemas contra o jogo aéreo. Então, a estratégia tanto de Tampa quanto de Detroit vai ser estabelecer o jogo aéreo, vai ser usar muitos passes, e isso porque as duas defesas cedem praticamente 280 jardas por jogo e 2 TDs passados por partida. Então, a gente espera realmente um tiroteio, famoso shootout. Por isso, as grandes escolhas da partida giram muito em torno do jogo aéreo, começando aí com o menino James Winston, ele que é persona não grata para o presidente Caio Ribeiro, volta a falar, mas que na semana passada a experiência Winston aconteceu de maneira plena. Ele teve o seu career high, passou das 450 jardas aéreas, passou para TD pra caramba, mas também teve 3 interceptações, aquela loucura de sempre. Mas assim, em termos de fantasy, vem entregando, né? Um cara que passou dos 30 pontos semana passada, tô usando ele numa das minhas ligas, inclusive, e tá dando certo. Então, pra fantasy, ele é uma ótima opção. Assim como o Chris Godwin, né? O Mike Evans se machucou, tá fora dessa partida provavelmente da temporada. Então, o Chris Godwin, que é um cara que alternava com o Evans, quem é que tinha a grande atuação nesse ataque, agora deve assumir o papel de protagonista, literalmente, nesse jogo aéreo. Deve ser um cara com valor de wide receiver 1 a partir de agora. Quem também pode ganhar valor é o O.J. Howard, um tight end que se demonstrou muito inconstante nessa temporada, fez poucos TDs, se não me engano só um, mas que com a ausência de Evans pode aparecer mais nesse ataque. Pela equipe dos Lions, outro que aproveita de uma ausência no jogo aéreo é o Kenny Golladay. Esse sim já era o principal alvo da equipe, mas sem o Marvin Jones, ele passa a ser ainda mais importante para o David Blau, o seu quarterback, que numa liga mais profunda pode ser uma aposta interessante nessa semana. Outro bom nome também nesse ataque, esse não no jogo aéreo, mas no jogo corrido, é o Ronald Jones, principal running back da equipe de Tampa e que pode aparecer bem, principalmente se conseguir arrumar um TDzinho. Outras escolhas intermediárias são o Breshad Perriman, que vem demonstrando um bom valor, e agora com a ausência de Mike Evans, deve ter maior participação nesse ataque. E Peyton Barber, o running back 2, num jogo que a gente espera que tenha muitos pontos, até os running backs 2 das equipes aparecem de certa maneira, então o Barber pode ter algum valor aí numa liga maior. Pela equipe dos Lions, a gente tem como escolhas gerais o J.D. McKissick, running back da equipe, e o Danny Amendola, que justamente com a lesão de Marvin Jones, passa a ser o segundo alvo da equipe que também não tem mais o tight end de TJ Hawkinson nesse jogo aéreo, então o Danny Amendola aumenta o valor aí. Sobre a pior escolha da semana, e aí o Ruizão vai ficar brabo comigo, a gente coloca aqui o Cameron Brate, que não é mais aquele jogador, aquele tight end de anos atrás, e é um cara que não tem piso de pontuação suficiente pra gente indicar ele. É verdade, esse jogo tem coisas interessantes, são times que estão em rearrumação aí do volume dos seus jogadores. Breshad Perriman recebeu menos alvos do que o Justin Watson, mas produziu muito melhor do que o Justin Watson. É um jogador que tem mais experiência. Justin Watson vem desde o ano passado se destacando lá nos bastidores do time, mas é um jogador que ainda não teve as oportunidades, entrou no jogo, teve mais alvos até, foi o segundo jogador em alvos aí do insano James Winston, mas Breshad Perriman parece que foi o jogador que foi mais interessante. Eu acho que esse é um grande problema. Você colocar um jogador desse para jogar sua semifinal de fantasy, você pode botar o Breshad Perriman e o Justin Watson ser o jogador que vai produzir. Mais sólido aí nessas mudanças, acredito que seja o Danny Amendola pro lado do Detroit, porque Danny Amendola já teve jogos que produziu, é um jogador que é o terceiro recebedor, então ele tem volume de terceiro recebedor dentro do time, e com a saída do Marvin Jones ele deve ganhar aí um horizonte muito melhor, e é um jogador de muita qualidade, né? Mostrou isso no Patriots, tem mostrado isso nos Lions. Acredito aí que o Danny Amendola tenha um valor interessante. Ligas maiores dá para apostar nele com mais segurança do que no Breshad Perriman ou Justin Watson. Pode ser que você tenha aí uma surpresa. Vamos adiante com Minnesota Vikings e Los Angeles Chargers. Meus amados Vikings vão enfrentar aí o Los Angeles Chargers, que são o lanterna da AFC West, enquanto o Vikings é segundo colocado, né? Porque o rei do norte é o Green Bay Packers, agora com o clubismo, já que eu não estou mais falando do meu time. A gente tem um... O homem se segurou, viu, até agora. Eu acho engraçado, não se segurou nada, rapaz. Eu acho engraçado que ele entra falando, não, é sem clubismo e tal. O meu Packers, e não sei o que é o primeiro, que não sei o que lá. Eu não vi falta de clubismo aí. Aí o resto desse 10-3, não sei o que.
É isso aí, você viu a entonação em tudo, né? Eu não digo nada. Mas vamos pro jogo. Segundo as casas de apostas, o Chargers é favorito por 2,5 pontos. Só que a gente cai mais uma vez naquela situação em que eu não acredito. Over-under aí em 44,5 pontos. A gente vai ver uma partida aí razoável para interessante. O Vikings é um dos principais contenders, se não ao título da NFC Norte, que ele ainda tem chance, a wildcard na sua conferência. Então eles vão jogar a sério e para ganhar. Nisso, eles têm como missão pontuar em todas as campanhas. A defesa do Chargers, apesar de ser o lanterna da divisão com 5 vitórias apenas e 8 derrotas, ela apresenta números de defesa boa, com menos de 200 jardas de passe por jogo. No entanto, cede cerca de 108 corridas por partida, o que é um caminho interessante para ninguém menos que o Dalvin Cook, que é um dos principais jogadores de fantasy esse ano e um dos pontos focais do ataque do Vikings. Portanto, ele é uma escalação obrigatória por vários motivos. Talvez a gente veja o retorno do Adam Thielen, que é um dos jogadores que mais tem feito falta ao ataque aéreo do Kirk Cousins nessa temporada e que está treinando essa semana. Pode ser que ele retorne depois de perder 4 jogos por lesão no posterior da coxa. Junto a ele, o Stephon Diggs são os principais alvos do Cousins. Pelo lado do Los Angeles Chargers, a gente vê que não há muitos espaços para você atacar a defesa do Vikings, que é uma das melhores também. Cede apenas 236 jardas de passe por jogo. No entanto, tem números interessantes para serem explorados ainda no jogo de passe. Quase 2 TDs de passe por jogo e cerca de 13 first downs de passe por jogo. O que é interessante para o Philip Rivers, que é o quarterback, explorar essa deficiência no jogo aéreo do Vikings e do seu principal alvo, que é o Keenan Allen. Junto a esses nomes, o Austin Ekeler e o Melvin Gordon são escolhas interessantes, apesar de não serem as melhores, além do recebedor Mike Williams, o Big Mike, para os passes do Philip Rivers. E as escolhas mais complicadas são o Kirk Cousins, por a defesa do Chargers ser uma das melhores contra o passe, o Hunter Henry, que não deve encontrar muito espaço, apesar de ser um dos principais alvos do Philip Rivers, só que a defesa do Vikings é boa contra a posição de tight end, e o Kyle Rudolph e, por consequência, o Irv Smith, que são os tight ends do Minnesota Vikings, que vão enfrentar essa defesa boa contra o jogo de passes. Pois é, eu concordo com você, viu, Ruizão? Eu acho que Minnesota leva essa. É uma tristeza ver o que o Chargers se transformou aí desse meio para o fim da temporada. Keenan Allen desceu seu valor assim vertiginosamente. Eu fiquei triste de ver o Mike Williams, que era um jogador promissor para o Fantasy esse ano, não ter dado esse retorno. Sim. E assim, o time ficou meio perdido. Acho que o Melvin Gordon conseguiu mexer muito com esse ataque, né? É um ataque que vinha montadinho desde o ano passado, direitinho, funcionando de tal forma. Essa ausência, apesar do Ekeler ter ficado num lugar muito bom aí, de fantasy principalmente, com a ausência do Melvin Gordon, é um ataque que teve que se rearrumar e se perdeu. Então, é triste que pro fantasy a gente não tinha tido tanto valor, que é um dos times que eu acho que tem um dos melhores valores de fantasy aí da NFL. E vamos lá para Oakland Raiders e Jacksonville Jaguars. Nesse jogo a gente percebe que são dois times que patinaram bastante durante a temporada, acabaram não conseguindo manter grandes sequências, tiveram até bons momentos, mas oscilaram muito, então estão aí complicados na briga por qualquer coisa. O favoritismo tá para a equipe dos Raiders em 7 pontos, uma posse de bola, e a gente tem um over-under na linha de 45,5 pontos. Olhando para a partida e para o plano de jogo, a gente começa pelo Jacksonville Jaguars, uma equipe que com Gardner Minshew deve abusar dos passos mais curtos. A defesa dos Raiders cede muitas jardas para quarterbacks e também deve usar o jogo corrido, né? O Leonard Fournette é um cara muito interessante e que tem um piso bem legal. Em relação aos Raiders, olhando para a equipe dos Jaguars, a gente vê uma defesa que cede mais de 140 jardas por jogo para running backs, um TD e meio por jogo também para essa posição. Então, usar e abusar das corridas é o segredo para os Raiders se darem bem nessa partida. Nas grandes escolhas da partida, então, a gente tem, pela equipe dos Raiders, o running back, a gente não sabe se vai ser o Josh Jacobs, que tá aí lidando com a lesão, ou o DeAndre Washington, jogador que foi bem na semana passada, marcou TD, então fique atento às notícias. Além dele, o Darren Waller, o tight end, que acaba sendo o principal alvo da equipe, o principal alvo de Derek Carr, que também é uma boa opção para essa rodada. Numa liga mais profunda, pode ser um cara interessante para você apostar. Outro QB não tão convencional, que pode ser interessante numa liga maior, é o Gardner Minshew. Ele não voltou tão bem depois daquele início explosivo, saiu
com a volta do Nick Foles e não vem sendo aquele cara do início da temporada, mas é um jogador que a gente sabe que tem potencial. Pode ser uma semana aí para ele explodir. Além dele, tenho também o Chris Conley, que deve aproveitar da ausência do DJ Shark, principal wide receiver da equipe que está fora da partida. Na verdade, ele até viajou com a equipe, está lidando com a lesão no joelho. Ele não tem certeza da ausência dele, mas é muito, muito provável que ele não jogue. Então, o Conley, porque o D.D. Westbrook também está machucado, o Conley deve ser aí o principal jogador para a equipe na partida. Além dele, o Tyrande, o Nick Olerai, pode aparecer bem. Sobre as escolhas intermediárias, como eu disse, os Raiders vão ter muita facilidade no jogo corrido. Então até o Jalen Richard, principalmente se o Josh Jacobs não jogar, pode ser um alvo interessante aí mais em ligas PPR e mais profundas. Ele pode receber alguns passes. E o Tyrell Williams, o wide receiver que começou tão bem, depois da lesão oscilou, mas é um cara que pode marcar TDs e pode ter aí uma boa quantidade de jardas. Na equipe dos Jaguars também, o próprio D.D. Westbrook, um cara que tá lidando com a lesão, tá questionável para a partida, mas que se jogar vai ser uma opção. Sobre as escolhas complicadas para a partida, a gente destaca a defesa dos Jaguars, uma defesa que a gente lembra dela nos últimos anos como uma que trouxe muitos fantasy points pra gente. Esse ano vem oscilando e vai ter um confronto difícil contra a equipe dos Raiders que vem jogando bem, ofensivamente. Então esse é o cenário da partida. Sobre a defesa do Jaguars, é importante lembrar que eles estão jogando essa temporada inteira sem o linebacker Telvin Smith, que era um dos caras que mais forçava fumbles e recuperava bolas perdidas em campo, e está fazendo muita falta. Ele deixou essa temporada de 2019 por razões pessoais que não foram reveladas, e ele está fazendo muita falta ali no miolo do front seven dos Jaguars. Não é só lá não, Ruizão. Tem um time meu de fantasy que tá sentindo uma falta danada dele. Pois é, e a ausência dele é fundamental quando a gente olha para os dados, né? As 140 jardas por corrida que os Jaguars estão cedendo, e ter a ausência do seu middle linebacker não é coincidência. É verdade. É verdade. É um jogador e tanto aquele ali. Sempre foi meu alvo nos drafts em DP, e eu senti muito a ausência dele esse ano. Bora ver se ele volta esse ano que vem, porque minha defesa tá boa nessa liga, viu? Até o Falando em ligas IDP, presidente, o Ruizão terminou a pesquisa dele, não foi, Ruizão? Sobre as pontuações de ligas IDP, como é que foi isso? O que é que você está preparando pra gente? Estou preparando um estudo de consistência para 2020, algo que eu já vinha conversando com o presidente Caio, e a gente, em conjunto, conversando com o Bob Lang também, né? E a gente já apresentou alguns resultados no Twitter, e a gente vê o quanto certas estatísticas fazem bem a alguns jogadores e outras nem tanto, né? Por exemplo, a Tackle for Loss. O Aaron Donald cresce muito em consistência, em valores totais, por causa dos tackles for loss. Na pesquisa que eu fiz, a gente só levava em consideração os tackles solo e os sacks, né? Com isso, alguns linebackers principais de defesas específicas apareciam como os mais consistentes. Só que consistência em DP não é uma coisa muito fácil se a gente usa os mesmos parâmetros que a gente usa para o ataque. Então a gente não vê tantos nomes assim entre bons e muito bons. E a gente vê praticamente 0 nomes entre os jogadores de elite e os jogadores muito bons. Mas é um estudo que vai ficar melhor em 2020. A galera que quiser conferir no Twitter, a gente já colocou umas fotinhas lá para dar um aperitivo para a turma. O DP é muito difícil de você ter uma horizontalidade assim nas pontuações, porque tem variado muito, não existe um padrão como existe para o time ofensivo, né? As ligas standard, as ligas padrão dos aplicativos sempre botam uma pontuação padrão para o ataque, mas para a defesa você fica aí fazendo várias formas de pontuar, várias formas de roster, não tem uma coisa tão bem definida. Mesmo assim, a gente vai tentar arrumar aí de um jeito que fique uma coisa bem na média das pontuações, para que isso tenha um valor interessante para todo mundo. É aquela coisa, né? As defesas são reativas na NFL, os ataques são ativos. Então é mais complicado você estabelecer parâmetros e horizontalizar, como você disse, o jogo defensivo. Mas a gente tenta aí desenvolver fórmulas, criar esses parâmetros para facilitar para vocês. É isso aí. Beleza, e vamos para Cleveland Browns e Arizona Cardinals. É um jogo interessante se você for torcedor, talvez se você estiver assistindo na televisão também.
Afinal de contas, são dois times que estão jogando mais para se divertir a essa altura do campeonato e para definir as suas escolhas de draft, para quem gosta do termo tancar, do que para fazer alguma coisa de fato nessa temporada. Enquanto o Cleveland Browns é o terceiro da sua divisão e não está tão distante assim do Pittsburgh Steelers, por exemplo, né? Tem 6 vitórias contra 8 do Pittsburgh, mas não tem grandes aspirações quanto o próprio Pittsburgh Steelers lá no Wild Card. Por outro lado, o Arizona Cardinals, primeira escolha geral desse ano de 2019, não tem visto muita alegria, apesar de ter vencido 3 jogos nas suas partidas. Está numa campanha 3-9-1 e esse empate foi para um dos gatinhos indefesos da temporada, o Detroit Lions. Dentro dessa partida, especificamente, eu vejo uma grande vantagem para o Cleveland Browns, sobretudo no jogo aéreo, na medida em que o Arizona Cardinals cede praticamente 300 jardas de passe por jogo. Isso são números de média, ou seja, a defesa aérea de Arizona praticamente não existe. Some-se a isso 2 TDs e meio de passe por jogo, meia interceptação por jogo, ou seja, a chance é quase nula de uma interceptação, e cede quase 16 first downs de passe por partida. Ou seja, quem estava esperando para usar Odell Beckham Jr. pode botar agora, porque esse ataque aéreo do Cleveland Browns vai achar todo o espaço do mundo para jogar muito bem. Fora isso, as duas defesas cedem cerca de 120 ou mais jardas corridas por partida, o que é bom para running backs de ambos os times. O Kareem Hunt, que voltou há pouco tempo, tem contribuído bastante também no jogo aéreo para os passes do Baker Mayfield. O Nick Chubb nem se fala, tem sido um dos jogadores mais consistentes dessa temporada, e vale repetir o nome do Kareem Hunt, que nesses poucos jogos tem sido consistente também, um jogador que tem recebido atenção, volume, e tem marcado pontos e anotado touchdowns inclusive. É um jogo interessante para a gente ver como vai ser a atuação do Devin Njoku, que voltou finalmente depois de lesão, e tem um jogo interessante contra o Arizona Cardinals, que é o time que mais cede pontos para a posição de tight end. Então, se você esperou para usar o Devin Njoku, assim como quem esperou para usar o Odell Beckham Jr., esse é o jogo para fazer isso. O Jarvis Landry também é uma boa opção de wide receiver. O Arizona Cardinals basicamente vai utilizar o Kenyan Drake, o Christian Kirk e o Larry Fitzgerald para correr atrás do placar. Por falar em correr atrás do placar, disse nas casas de apostas que a Arizona é favorito por 2,5 pontos. Ainda que ele jogue em casa, eu duvido disso. Pode ser que ele ganhe o jogo, mas eu acho muito difícil. E o over-under está ali na casa dos 48 pontos. Ou seja, a gente deve ver muita pontuação nessa partida. Os Cardinals vão tentar estabelecer o jogo corrido, já que Cleveland é uma defesa interessante para isso, cede pontos para a posição de running back. Então, o Kenyan Drake é uma aposta interessante. Pode ser que o David Johnson faça alguma coisa, mas a gente sabe da temporada difícil que ele vem fazendo, da lesão que ele sofreu e do retorno sem muita produção que ele teve. Portanto, o Kenyan Drake é a aposta mais interessante. O David Johnson é aquela dúvida que só se você estiver numa liga maior é que você vai pensar em escalá-lo. Interessante é que você consegue ter um valor importante aí do Kareem Hunt, por exemplo, nas ligas PPR, principalmente. É um jogador que tem contribuído bem nas minhas. É um jogador que já está no nosso quadro de consistência, imagine, com poucos jogos. Né? O Nick Chubb, como a gente disse, não sofreu o baque tão grande para seu valor, mas é um jogador que dividiu com o Kareem Hunt. Vamos ver o que é que vai ser desse backfield do Cleveland para o ano que vem. Provavelmente o Kareem Hunt vai para algum time que ele seja o principal corredor, ainda acho isso. Bora ver. Muito interessante perceber essa manutenção do Chubb com valor, né? Ele é o único jogador na NFL que conseguiu em todos os jogos ter mais de 70 jardas corridas. Então, mesmo com a chegada do Hunt, que voltou bem, o Chubb continuou sendo um baita running back para os Browns e para o Fantasy. Bora ver se eles vão manter esse backfield ano que vem. É difícil apostar no Cleveland Browns. Era um time que entrou na temporada sendo a menina dos olhos de todo mundo e deu no que deu, porque Browns é Browns, né, velho? Complicado. Vamos lá para Atlanta Falcons, que vai para a casa do San Francisco 49ers. Isso aí, um jogo que tem uma equipe que segue aí na briga pelo descanso, pela bye na primeira rodada dos playoffs, que é São Francisco, e os Falcons que já não brigam mais por muita coisa, uma equipe que teve muitos problemas, melhorou na metade da temporada, mas não teve a consistência necessária para ir para os playoffs. Por isso o favoritismo está no lado dos Niners, em 11 pontos, e a gente vê as linhas nas casas de apostas ali em 47 pontos em relação ao over-under. Olhando para a equipe dos Niners, principalmente
deve atacar aí e aproveitar da fraca secundária do Atlanta Falcons, uma equipe que demonstrou durante a temporada que tem muitos problemas contra o passe, cede aí 260 jardas por jogo para QBs. O Jimmy Garoppolo vem de uma partidaça contra os Saints, onde conduziu e ajudou a equipe a vencer um jogaço. Quem assistiu não se arrependeu, e ele deve continuar a boa fase nessa partida pelas facilidades que deve ter por causa da defesa dos Falcons. E sobre a equipe de Atlanta, principalmente tentar estabelecer o jogo corrido. Se a gente puder olhar para a defesa dos Niners e procurar uma fraqueza, a gente escolhe o jogo corrido, já que passando a bola contra eles é muito complicado, são só 150 jardas cedidas por partida. O segredo é tentar correr com a bola. Além disso, os Falcons estão com muitos problemas em relação aos seus recebedores. Calvin Ridley machucado, Julio Jones questionável para a partida. Então, estabelecer o jogo corrido é o que sobrou para a equipe de Atlanta. Pensando nisso tudo, as melhores escolhas para a partida são Jimmy Garoppolo, Emmanuel Sanders e o George Kittle na equipe dos 49ers, além do Tevin Coleman, colocando aí o Raheem Mostert como uma boa opção para a aposta. E em relação aos Falcons, a gente tem o Matt Ryan como um jogador que pode ir bem, apesar de não ter tanto piso por todos esses problemas no seu jogo, no seu corpo de recebedores. Então dá para escalar, mas vamos ter cuidado com ele. Outras escolhas são o Devonta Freeman e o Julio Jones. O Freeman deve ser muito utilizado, e o Julio Jones, apesar de ser um elite na posição, um grande jogador, é um cara que está lidando com lesões, conseguiu só 60 jardas no jogo passado, a gente não sabe o quão utilizado ele vai poder ser. Russell Gage e outros recebedores dos Falcons são opções ruins. Uma outra opção que não deve ter tanto piso de pontuação é o Austin Hooper. Como eu disse, a defesa dos Niners é muito boa, então todo o jogo aéreo dos Falcons deve ter problema nessa partida. Eu não concordaria muito aí com essa questão do Matt Ryan, que eu acho que não vai ser uma boa aposta aí essa semana não, né? É um time que não oferece tantas jardas aí aéreas, e aí eu não apostaria no Matt Ryan nessa semana. Outra coisa a salientar nesse jogo é assim, o Raheem Mostert foi o jogador que nesses 2 últimos jogos tomou o lugar do Tevin Coleman, principalmente, né? Ninguém sabia o que ia ser o backfield na volta. Se vocês lembrarem, Raheem Mostert no final da temporada passada também teve o mesmo valor, é aquele jogador de playoffs de fantasy, né? Você consegue um valor para ele. Mas eu aposto, mas eu estaria com o pé atrás ainda, porque para mim qualquer um dos 3 pode aparecer a cada jogo. É difícil você dizer que ele vai ser consistente de novo essa semana, mas é um jogador que tem sido bem versátil para o time e tem um valor interessante aí de passes. Então pode ser que ele realmente receba passe, e teve até passe do Emmanuel Sanders, né, no último jogo para ele. Passe em profundidade, inclusive. Pois é, então bora ver o que o Raheem Mostert vai fazer por esse backfield. E vamos para Los Angeles Rams, que vai enfrentar o Dallas Cowboys. Na casa do Dallas Cowboys, e é favorito por 1 pontinho apenas, né? Esse jogo pode pender para um lado ou para o outro. O Vegas não está muito confiante nos Rams depois de vencer o Seahawks, e o over-under está na casa dos 49 pontos, então a gente deve ver um jogo bastante agitado durante toda a partida, durante todos os 4 quartos. E os números defensivos dão uma certa sugestão para a gente, já que são 2 defesas medianas. Tanto o Dallas Cowboys quanto o Los Angeles Rams cedem em torno de 220 jardas de passe por jogo, ou seja, não é um jogo tão fácil para os quarterbacks e os seus recebedores. No jogo corrido, ambos cedem em cerca de 100 a 110 jardas corridas por jogo, e o número de maior destaque são as poucas interceptações causadas pelo Dallas Cowboys, ou seja, podemos esperar que o Jared Goff tenha alguma segurança para passar a bola. Ao mesmo tempo, o Jared Goff não é muito bom jogando fora de casa. Talvez por isso e outros aspectos o Dallas Cowboys ainda seja colocado como favorito, mas lembrem-se, favorito apenas por 1 ponto. Na verdade, o Jared Goff não é bom em lugar nenhum, fora de casa, na casa dele, no quintal. Ele tá querendo fazer aquele negócio que eu faço com o James Winston, mas você tem razão. Você tem razão, Mateuzinho. Jared Goff, na verdade, é um jogador que é bem, aparentemente, difícil de você... Eu ia falar medíocre, mas eu não queria usar essa palavra. Então, na verdade, ele é um jogador que está dentro de um esquema tático interessante, mas é um jogador que não tem aquele grande valor. Um jogador que tivesse uma propensão a ser um jogador melhor na NFL estaria contribuindo muito melhor para esse Rams do Sean McVay. Pois é, mas
Supondo que esse over-under esteja certo, a gente deve ver os ataques produzindo muito e ambos os times correndo atrás do placar em muitas viradas de placar, eu imagino. Nisso, o Jared Goff, apesar de todos esses pontos negativos, ainda pode ser uma boa escolha porque, entre outros aspectos, ele tem bons recebedores para isso. Sobretudo o Cooper Kupp, que a gente conhece muito bem, e o Robert Woods, que vem fazendo algumas semanas interessantes, apesar de inconsistente. Sobre consistência, a gente tem, além do Todd Gurley, que é o running back dos Rams, os principais nomes do ataque do Dallas Cowboys. O Dak Prescott vem fazendo um ano muito bom, apesar de uma segunda metade complicada. O Ezekiel Elliott, running back, e o wide receiver Amari Cooper, principal alvo do Tony Salles, né, Mateuzinho? O seu querido Tony Salles. Então, no plano de jogo, as duas equipes elas precisam se aproveitar de cada drive que tiverem com seu ataque em campo, já que as duas defesas têm muitos nomes de qualidade. É o Jalen Smith comandando o Dallas Cowboys na ausência do Van Der Esch, que a gente talvez não deve jogar nessa semana novamente, enquanto do lado do Dallas Cowboys, não só o Aaron Donald, mas várias contratações que eles fizeram na intertemporada e ao longo dessa temporada a gente pode citar o Dante Fowler Jr. entre os linebackers e citar o Jalen Ramsey, que deve ser o marcador do Amari Cooper, o que deve abrir espaço. Diga lá. Essa ausência do Van Der Esch tá fazendo muita falta para os Cowboys. Eu fiquei impressionado na quantidade de passes por trás dos linebackers que a equipe sofreu na semana passada. E eu acho que os tight ends aí dos Rams, principalmente o Gerald Everett, deve aparecer bem, aproveitando aí em rotas mais curtas, passando ali perto dos linebackers. Tem toda a razão, Na verdade, o Everett está questionável e o Tyler Higbee, que tem sido o jogador de escolha do time esses 2 últimos jogos, pontuando muito bem. Então eu acredito que o Tyler Higbee continue com um bom valor de fantasy essa semana. Vamos ver se o Gerald Everett deve jogar, mas o Tyler Higbee tá aí também. Com certeza. E para arrematar sobre as defesas, é importante frisar que o Leighton Van Der Esch, ele foi draftado para substituir ninguém menos que o Sean Lee, que é um linebacker que fez história pelo time e sempre foi muito tacleador. E o Leighton Van Der Esch, o presidente sabe muito bem disso, porque procura nas ligas IDP, é esse tacleador que para muitas jogadas. Na ausência dele, quem está fazendo muito isso é o Jalen Smith, esse que eu conheço de perto por estar em algumas das minhas ligas IDP. Enfim, o teto de todo mundo é reduzido nessa partida, mas a gente não vai deixar de escalar se a gente tiver os principais jogadores dessa partida, que como a gente já sabe muito bem, são pelo lado do Rams, o Todd Gurley, o Cooper Kupp, o Robert Woods, o Jared Goff, para quem precisar de um quarterback, e pelo lado do Dallas Cowboys, o Dak Prescott e os seus principais alvos e carregadores, o Dak Prescott e o Amari Cooper, apesar de que será marcado pelo Jalen Ramsey, que pode fazer sobrar umas bolinhas pro Randall Cobb e pro Michael Gallup. E vamos lá para o Sunday Night Football. Buffalo Bills vai para o Heinz Field dos Steelers e vai ser mais um jogo com defesas bem preponderantes aí, né, não? Exatamente. O Ruizão acabou de falar de um jogo com teto limitado. Esse aqui, então, com 2 defesas muito, muito eficientes. Também deve ser um jogo muito complicado, tanto que o over e under tá ali na linha dos 36 pontos, é bem baixo. Os Bills voltando a jogar um jogo de Sunday Night depois de quase 10 anos, enfrentando os Steelers que no começo da temporada, com a ausência de Big Ben, a gente não sabia muito pra onde ia, mas que tá aí vivo na briga pelos playoffs. 2 equipes que têm muitas vitórias na temporada e que devem fazer um jogo bem competitivo, tanto que o favoritismo tá para os Steelers só em 2 pontinhos, um jogo totalmente equilibrado. Como eu disse antes, são 2 defesas excelentes, o que complica todo mundo aí, quarterbacks, running backs, wides, todos os skill players dessa partida devem sofrer um pouquinho, então a gente acaba vendo que as melhores escolhas, se é que existe alguém, a gente coloca aí o Dawson Knox, como a gente sempre fala aqui, na teoria do Ruizão, jogo de defesas complicados, os tight ends costumam aparecer, isso é verdade, então ele pode ser uma aposta interessante, e o running back principal dos Steelers, pode ser o James Conner, caso esteja saudável, ele que é um jogador que sofre muito com lesões, caso não, o Ben Snell acaba aparecendo aí como principal corredor da equipe, deve ser aí um jogador importante. Outras escolhas que vão aparecer eventualmente são John Brown, Frank Gore e Devin Singletary pela equipe dos Bills e James Washington e Jalen Samuels pela equipe dos Steelers. O Juju é outro cara que pode aparecer, vamos ver se ele vai ir pro jogo, ele que não joga aí há mais ou menos um mês, um cara que é importante, mas que está também sofrendo com lesões nessa temporada. Sobre as escolhas ruins, num jogo de defesas, são os quarterbacks. Tanto Josh Allen quanto o Devin Rodgers são caras que não tem muito piso de pontuação nessa semana e muito menos teto. Então é difícil confiar em qualquer um deles. Também não vence o McDonald, o tight end da equipe dos Steelers.
Pois é, o Juju, essa tarde, agora passou de questionável a saudável. Então, bem provável que ele vá para esse jogo. Não com muito valor, mas é provável que jogue. Vamos adiante, chegamos no Monday Night Football. Indianapolis Colts enfrenta o New Orleans Saints na casa dos Saints. Joguinho intrigante, presidente. Os Saints são favoritos por 9 pontos e o over-under está razoavelmente alto, cerca de 46 pontos. Eles já garantiram a sua vaga nos playoffs e agora estão tentando vencer mais jogos para garantir uma semana de descanso na semana do Wild Card. E para isso, os Colts são um adversário interessante, já que não brigam mais por muita coisa, apesar de matematicamente terem chance de se classificar e até vencer sua divisão, coisa que eu duvido muito. Nesse jogo, ambas as defesas têm números razoáveis, cedem poucas jardas, abaixo de 100 jardas corridas por partida, então são defesas que contêm bem os running backs, o jogo corrido de maneira geral. Já no jogo de passes, eles oferecem mais oportunidades, o que é bom tanto para o Drew Brees, nosso querido Brisão, e para o Jacoby Brissett, o comandante do ataque do Indianapolis Colts. Por consequência, os seus alvos são escolhas interessantes. O T.Y. Hilton, caso jogue, e na sua ausência, o Zach Pascal. Pode ser que a gente veja também o Jack Doyle recebendo alguns alvos do Jacoby Brissett, já que os Colts devem correr atrás do placar durante toda a partida. O Marlon Mack já voltou na semana passada, pode ser uma escolha interessante, principalmente em termos de volume, mais do que oportunidade, porque, como a gente já falou, ambos os times contêm o jogo corrido. O Alvin Kamara ainda tem um piso e teto interessantes, na medida em que é um dos principais alvos do Drew Brees, junto com o Michael Thomas, que é uma escalação indiscutível. Nesse jogo complicado para running backs, o Latavius Murray, que é mais corredor do que qualquer coisa e ladrão de touchdowns, importante frisar, ele não é uma escolha muito interessante, já que ele é esse jogador mais dependente de touchdowns do que qualquer coisa, já que com o Kamara jogando, ele não tem tantas oportunidades assim. O Jared Cook, tight end do Saints, também é uma escolha interessante, caso o Drew Brees queira distribuir mais os passes, e isso vai ser importante, porque deve ser o caminho principal na partida, pode receber alguns alvos do Drew Brees também. É um jogo que eu acho que o Saints vai dar essa passeada aí, garantir uma boa pontuação mais, né? Avançar aí nesse intento de ter a semana de bye nos playoffs e deve ganhar. Kamara, infelizmente, é uma das decepções da temporada. Um jogador que entra dos 3 primeiros jogadores aí de escolha do draft. Entregar essa pontuação que ele acabou entregando aí da temporada foi realmente decepcionante. Troquei por ele pouco antes aí, umas 4 semanas atrás, e realmente ele não tem cedido nada, e não é um jogo que esteja propenso aí para me ajudar nas semifinais. Pode ser que, como é um jogador talentoso, pode ser que apareça, né? A gente não sabe, ele tem esse viés aí, essa possibilidade de receber os passes, e com o Colts cedendo 1.7 touchdowns, ainda há alguma esperança, e 12.4 first downs, e ele é muito usado nessas questões de first down, pode ser que ele consiga aparecer. Contra os 49ers, não deu para aparecer ninguém, só Jimmy Garoppolo, né, Ruizão? Exatamente. Aí todo mundo pode ser clubista aqui. E aí, beleza, como é que tá as ligas de vocês depois da primeira semana dos playoffs? Muitas ligas nossas, acho que eu tinha uma que eu tava vendo se eu ia para 7 semifinais. Se eu ganhasse, eu ia para a 7ª semifinal, eu acabei ganhando. Estou em 7 semifinais. Como é que estão vocês aí, meu velho? Esse presidente é uma máquina de fantasy, rapaz. 7 semifinais. O homem cresce quando importa, né? É time copeiro, misericórdia. Eu peguei umas 2 ligas com semana de bye. Na nossa liga mais antiga, né, presidente? Você acompanhou de perto que eu não consegui me classificar, porque, entre outras coisas, eu perdi alguns joguinhos descarados no meio do caminho. Mas o importante é que eu acredito que eu dei o meu melhor nessa nossa liga standard. A liga, viu, Mateuzinho? Foi ele que ficou fazendo assim, vangloriando. É aquele único jogo que ele ganhou pra mim nessa temporada. Foi nessa liga, ele ficou falando, não sei o que, aí, ó. Não foi nem pros playoffs, meu velho. O que adianta? Eu sofri bastante, viu? Perdi pra uns caras que eu sou freguês, aí o bicho pega. Viu, Casalbé? Essa é pra você. Sou seu freguês. Nas minhas ligas, como eu disse semana passada, eu tinha ido pros playoffs em 7, mas o resultado não foi tão bom. Acabei caindo em 3 delas.
sobrevivi aí em 4. E tava de bye em uma delas, né? Ganhei 3, perdi 3 em relação aos playoffs. Vamos ver nessa semifinal aí o que é que me espera. Acabei caindo na nossa Dynasty, né? Lá do BRFF. E também na nosso Peyton Manning, na liga da gente. Mas nas outras estou vivo, vamos ver o que é que vai dar. Rapaz, Mateuzinho, ele me botou uma praga nessa liga que você não tem ideia. Eu tava com a campanha 11-0, fui jogar com ele, quase perco o jogo. Lembra o jogo que a gente falou? Não, Matheus, aí essa semana, aí ele calado. Eu sem QB, né, que ele quase ganhei. É a Liga Superflex e ele sem quarterback. Meu time resolveu, deu um apagão no time assim, pá! Aí veio o Rafão Martins, que já é o time que pontuou melhor na temporada depois do meu, que o meu tava 12-0. E aí vem o Rafão Martins e mancha minha temporada, rapaz. Eu querendo fazer um 13-0 lindo, vem ele e tira a minha vitória e ganhou pro Matheus aí agora. Foi o Rafão que me eliminou. O homem tá passando a faca na gente, pelo amor de Deus. Passando a faca. E olha que meu time recebeu um baque danado aí nesse final de temporada. Perdi Marvin Jones, perdi DJ Chark, só tô com calouro praticamente de wide receiver, Cooper Kupp, que também deu uma caída aí na produção. O Mahomes machucou, tá questionável. Eu tenho até Mahomes e o Lamar Jackson e o Russell Wilson nesse time, que é um super flex. Bora ver se a estrela do time consegue segurar esse rojão aí contra a locomotiva do Rafael Martins, mas eu recebi um baque muito grande. Ainda tem o Josh Jacobs, que eu acho que vai jogar finalmente, graças a Deus, né? Pelo menos para dar algum alento, mas eu não tive ele no jogo passado, né? Eu tava de bye na semana passada. Eu sequei, Caião, mas agora que o Rafa me eliminou, eu sou #time presida, vamos embora, a vingança chega. Bora ver, espera aí que corresponda a torcida. Enquanto isso, eu tô do outro lado da chave esperando a resolução disso aí. Se tudo der certo, presidente, a gente se bate na final. Aí eu quero ver. Beleza, aí tem isso mesmo. Valendo taça. Podemos ter uma final, hein? E uma revanche. Ver se aí até o 4-1 da temporada voga aí pra ver se eu sobrevivo. Eu tenho que passar pelo Rafão, né? Rafão tá foda aí, né? Nesse final de temporada, né? Nessa liga. Então, não sei se eu consigo passar com esse baque, não. Bora ver. Ainda tem jogador bom no time. Bora ver se a gente consegue se segurar aí. E eu tenho que passar pelo glorioso Ecklen. O Ecklen que entrou aí no meio da temporada nessa liga. E no meio não, já quase no fim aqui agora. A gente acabou entrando aí para nossa liga e fez bonito. Foi para os playoffs. Tá aí como se dizendo azarão e segura azarão, tá todo empolgado. É a famosa zica reversa essa aí, né? Não, vai indo. É isso aí, a gente conhece bem esse negócio de zica reversa, porque essa liga aí que o Rui falou que ele não foi para os playoffs é a liga do choro, né? Tanto que a final dessa liga não é chamada de Super Bowl, não, é Cry Bowl. Ainda tem a liga lá do BFB, né? Que a gente está aí com vários sites interessantes que trabalham com a NFL, que trabalham com o Fantasy, e lá estamos nas semifinais contra o quarterback, que é o time que fez a melhor campanha da temporada regular. Vamos ver, né? Já perdemos para ele aí durante a regular. Vamos ver se nosso time reacende a chama e a gente consegue ir para mais uma final da BFB. Do outro lado tá o Liga dos 32 contra a Fantasia do Futebol. A Fantasia do Futebol, que é o Artuzão, já fez a final do ano passado contra a gente. Deve estar empolgado, deve estar com a faca nos dentes aí para chegar matando a gente aí de porrada. Bora ver se vai ter repeteco dessa final também. E vamos nessa, terminamos mais uma apostas da semana 15, uma apostas muito importante, porque é para garantir a sua ida para a final dos playoffs de Fantasy. Então, estamos aqui com o Ruizão e o Matheus Mendes. Eu sou o Caio Ribeiro, um grande abraço, Ruizão. Grande abraço, presidente, obrigado por mais um episódio, obrigado, Mateuzinho. Foi uma discussão bem legal e agora é arrumar os times direitinho, não perder nenhum detalhe para a gente alcançar o máximo de finais possíveis.
Tá com quantas semis você, Wilson? Olha, eu sobrevivi em 6 das 9 ligas que eu estou disputando, sendo que 2 eu fiquei de bye e as outras eu fui chegando mais ou menos. São 6 semifinais. Aí, depois ficar falando de mim. E a máquina? Vamos lá. Um abraço, Mateuzinho. Abração, presida. Abraço, Ruizão, meus mestres. Pessoal, muito cuidado nas escalações. Vamos estudar, vamos atrás de notícia até os últimos instantes. Não tem mais como errar. Vamos ver aí quem é que vai conseguir levantar as taças nas suas ligas. Acompanhe o BR Futebol no Twitter e no Instagram. A gente está aí para ajudar vocês. O Apostas é a nossa melhor forma de ajudar vocês. Esse conteúdo sai no site com o confronto direto. São todas essas apostas que a gente fez aqui no papel. Essa pauta que vocês veem, essa publicação que vocês veem lá é exatamente igual à nossa pauta. A gente faz essa pauta para poder falar da melhor forma aí para vocês e vocês conseguirem a melhor experiência com o Fantasy. Um grande abraço, estamos de volta para falar para as finais na semana que vem. Valeu!